Então, alunos, esse é o nosso segundo bloco de reflexões sobre o ensino da matemática, e nós estamos aqui com a professora Keila. Ela é professora da FANAP e ela também trabalha no SESI, ela é pedagoga e já tem toda uma caminhada, toda uma experiência com o ensino da matemática, tanto no ensino superior, como também agora com os pequenos, como nós falamos, né? E nós vamos dar continuidade às nossas reflexões, aos nossos debates, e vamos dar oportunidade para quem ainda quiser fazer uma pergunta, fazer uma intervenção, né? Fazer uma contribuição, né, dentro daquilo que nós temos falado. A palavra está franqueada para vocês, ou, de repente, também para a nossa visitante também, né? Que tem falado muito bem, tem dado contribuições significativas para nós. Eu vou deixar eles falarem agora, Israel. Já falei tanto. Enquanto vocês ficam pensando, deixa eu aqui falar uma coisa importante. Se vocês observaram aqui, olha, tudo que a professora Keila falou, ela sempre está remetendo à importância do curso de pedagogia. Semana passada eu estava em uma videoaula também falando sobre gestão escolar, com outra turma. E eu estava dizendo exatamente isto, olha, tem gente que quando vai fazer o estágio, com toda aquela alegria, com toda aquela desenvoltura, olhando, observando, anotando tudo, aqui e ali aparece um coordenador, um diretor, um professor que olha para você, às vezes, com desdém e diz: tudo isso que você está anotando, tudo que você aprendeu na faculdade, você vai ver que não vale de nada, porque o que vale mesmo é aqui, ó, na realidade. A realidade é completamente diferente da faculdade, né? E naquela aula de gestão educacional, eu estava dizendo que esse é um pensamento, na verdade, de profissionais da educação que, infelizmente, convivem diariamente com a frustração. Não tem outra palavra para poder ser ameno, né? Então, às vezes, alguns que estão trabalhando na educação com o objetivo de alguma forma, não carregar o peso de uma responsabilidade que lhes é própria, porque eles deveriam ser melhores profissionais. Então, eles justificam o determinado comportamento profissional deles, dizendo: olha, o que vocês estudaram na pedagogia, vocês vão perceber que não tem valor nenhum, que não tem peso nenhum, porque uma coisa é o que você estuda na academia e outra coisa é aquilo que você estuda na realidade. E aí, para mim, é muito interessante essa reflexão, porque esse ano, vocês sabem, eu retornei para ser professor novamente de crianças. E eu estou aqui com a Keila, né, que também está trabalhando com crianças. E se vocês observaram a palavra dela, do início ao fim, foi valorizando e falando da importância do curso de pedagogia. Ela falou em psicologia da educação, falou em sociologia da educação, não direta, na psicologia falou. Mas quando ela falou sobre as relações sociais e econômicas próprias, as diferenças de cada aluno, nada mais foi do que sociologia da educação. A perspectiva que nós temos, o valor que nós atribuímos à educação. Que disciplina é essa? É filosofia da educação. Né? Quando ela falou de metodologia, né? O lúdico, né? Jogos e brincadeiras. Portanto, meus alunos e alunas, entenda o seguinte: na verdade, vocês estão se preparando, se qualificando para o campo de trabalho. Existem diferenças lá no campo de trabalho em relação a algumas coisas do curso universitário? É claro que sim. Mas dizer que aquilo que nós aprendemos em termos teóricos e práticos no dia a dia da sala de aula, nada tem a ver com a realidade. Isso é um grande engodo de pessoas frustradas na educação e que muitas vezes justificam-se na incompetência, na inabilidade, certo? Para dizer o seguinte: eu sou dessa maneira porque é assim mesmo. O dia a dia não cobra de nada de mim daquilo que eu aprendi na faculdade. Enquanto pessoas que fizeram bons cursos de pedagogia, pessoas que continuam estudando ainda, né? Certo? Pessoas que têm interesse em aprender a ser professor, certo? Que é um dos pilares, né, da educação do século XXI, né? Certo? Aprender a aprender, sabe que tudo aquilo que nós aprendemos na pedagogia, gente, é importantíssimo. É importantíssimo.
É tão importante que pelo menos nós tivemos pelo menos 2 testemunhos aqui de alunos que disseram que o que aprenderam em sala de aula aplicaram lá no estágio e de repente deu certo, né? Claro que ajustando a realidade lá da sala de aula. O ajuste existe, mas que a utilidade, a relevância da parte teórica prática, é claro que existe também. Vai lá, Luiz. É muito importante a gente não desanimar nos estágios, porque, assim, eu fiz um estágio na educação infantil e lá os professores perguntam se a gente já trabalha, e eu trabalho na área hospitalar. E uma das professoras chegou a falar: Nossa, cara, você é louco, sair da área hospitalar, que é um campo riquíssimo, para vir para a área da educação. E é onde a gente vê essa frustração, que não são felizes na profissão. Ela falou assim: Eu, no seu lugar, eu trocaria fácil. Eu te daria o meu curso de pedagogia para Podia poder... trocar, né, Israel? Ela não Podia quer trocar. concorrência. Sim. E assim, é triste, cara, a gente vê esse tipo de situação na escola, ainda mais na educação infantil, naquela base, onde a gente percebe que quando a gente se empenha e faz realmente com vontade de fazer, as crianças têm um aprendizado assim, muito significativo, é muito interessante, é muito bonito de se ver. E assim, nós alunos temos que parar com esse preconceito, porque eu fui para a educação infantil pensando, cara, eu não quero isso de jeito nenhum para minha vida, eu vou porque tem que fazer, a faculdade nos obriga. Só que chegando lá foi uma realidade totalmente diferente. Hoje em dia eu sou apaixonado por educação infantil. Então, assim, a gente tem que experimentar para ver onde a gente vai se adequar melhor e parar com esse preconceito de achar, não vou conseguir, eu não vou me adaptar ali. É só vivenciando para ver o quanto é importante, o quanto é legal, o quanto a gente precisa aprender para poder ensinar e vendo esse tipo de professor que eu citei aqui para não seguir o mesmo exemplo, entendeu? Exatamente, a gente tem que ser muito Luiz. forte no pensamento, porque, assim, eu acho que não só na pedagogia, mas o incentivo é muito grande, até em outros lugares. Você chega, as pessoas perguntam, você cursa a universidade? Sim. Que curso você faz? Pedagogia. Cara, você é louco. Onde você está com a cabeça? Está desperdiçando sua vida. Eu ouço muito isso só porque a gente ignora, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de comentário. Luiz, olha só. Falando sobre a questão do... Deixa eu só dar uma... esse final de semana nós tivemos reunião com os professores do curso de pedagogia. Aí o professor Cristiano indicou para nós um filme, A Caça. A Caça, não é a caçada. A Caça, e conta a história de um professor. No início do filme, ele é um professor divorciado e a ex-esposa dele conversa com ele e diz assim: Ô fulano, o seu filho tá muito triste, olha, tente imaginar. Você tem 42 anos, né? Você é um fracassado e é professor de criança. Eu, o quê? olha o filme, olha o filme. Aí eu disse, bem, eu tenho 47 anos e sou professor de criança, mas eu sou um fracassado? Claro que não, né? Então, é o valor que nós atribuímos, Luiz, ao trabalho que nós realizamos. Professor, sobre a fala do Luiz, é tão importante, assim, eu olho muito com um olhar muito inclusivo, porque, assim, eu sofro na pele algumas questões. E, assim, quando você depara com esse professor, que ele não tem aquele olhar humano, que ele realmente não ama o que faz, com as crianças neurotípicas, que são as crianças normais, as atípicas sofrem mais, porque eles são colocados de escanteios, simplesmente não trabalha o potencial, porque toda criança, independente de qualquer laudo, de qualquer coisa, se o profissional realmente quiser trabalhar, ele consegue desenvolver. E, assim, sofre demais. Sofre a criança, sofre a família, e é, assim, um desgaste emocional tão grande que as pessoas não têm conhecimento. Eu entrei para a pedagogia, sempre falei, eu não me vejo atuando na pedagogia, eu quero muito ser terapeuta, trabalhar com essas crianças em particular, de 1 a 1. Crianças com qualquer tipo de transtorno. Sempre falei que essa é a minha meta. Mas quando o Luiz entrou nessa pauta, eu já sofri demais de ouvir absurdos de professor virar e falar assim para mim que é a respeito do meu filho, que é autista. Não quero trabalhar com esse tipo de criança, não sou professora para isso. Então, assim, aí você vê a falta realmente de... Eu acho, assim, que não é nem amor pela profissão, de humanidade do profissional. É muito triste.
E muito equivocada a fala, né? Porque a gente é professor para levar o conteúdo que a gente tiver a utilizar, né? Então, eu me formei em matemática, essa é a minha função, é fazer com que aquela matemática que ele precisa naquele momento chegue a quem necessitar, né? E não importa os recursos que eu tenha que buscar para que isso aconteça, né? Então, eu penso que nesse momento que você está falando, em sala de aula, é realmente a escola e os professores colocarem as pessoas, não importa o lado, se eles convivem, eles já entendem que é natural a forma de cada um aprender, não é? A diferença está no tratamento que se dá antes da criança entrar, não é? Eu vejo isso lá. Tem crianças que têm laudos, tem síndrome de Down, né, na mesma sala, tem cadeirantes que têm dificuldade de ouvir, de escrever, de falar, mas eles estão completamente tranquilos naquela sala de aula. Eles são muito respeitados, muito queridos pelos outros colegas, porque os colegas já entenderam que aquele é o fulano, é o Gustavo, por exemplo. Tem o Gustavo, que é um cadeirante que eles amam. Ele é super animado. Então, agora, o que você aprendeu aqui dentro do limite dele? A sala vai te explicar, ou você vai explicar para a sala e todo mundo participa com ele. Então, ele sabe que ele faz parte daquela turma. E a turma trata aquilo como de forma muito natural. O Gustavo é parte da nossa turma. Não tem uma diferença dele, sabe? As crianças já não olham com essa diferença. Quem olha, muitas vezes, às vezes, o professor que não está preparado, né? Que não quer aquele trabalho, que não é trabalho, porque também depende da forma que a gente vê o prazer. Quando um deles demonstra que aprendeu naquele dia algo a mais, falo, nossa, hoje valeu a pena ter vivido, né? É assim que a gente tem que ser o nosso espírito, sabe? É saber que aquele dia, aquela criança aprendeu algo a mais, e que seja só matemática, que seja também, mas que seja de interação com as pessoas, diferente, falando, valeu a pena ter mexido, valeu a pena ter estudado, valeu a pena estar aqui, enfrentar as dificuldades que a gente enfrenta na faculdade, né? Tudo que a gente passa. Valeu a pena. Então, eu me alimento disso, sabe? Eu me alimento desses às vezes parece pequeno, mas... Eu acho que travou. Você está me ouvindo? Acho que travou. Eles têm muita facilidade comigo. E um dia ela falou isso para mim. Você foi a única professora que conseguiu atingir o GFT. E eu fiquei até assim, sabe? Porque eu nem tinha percebido que ele melhorou demais, assim, na minha disciplina. Ele melhorou muito em matemática. No final ele falava assim, professora, hoje eu aprendi tudo em matemática, mas porque ele se sentia inferiorizado em relação à turma. E quando ele foi colocado como igual, como ele tinha na sua, para aprender sozinho, inclusive, não é? E aí ele cresceu, saiu todo feliz, sabe? Até a autoestima da criança melhora. Aí eu falei, nossa, eu não tinha nem percebido. E falei, puxa, valeu a pena estar aqui, né? Pelo menos aquele já melhorou a visão dele. Lá na frente ele vai fazer quantas pessoas também, né? Às vezes é um professor de matemática lá na frente. Exatamente. Às vezes vai ser o professor de matemática lá na frente que vai ser despertado a partir de um professor que ama e consegue ver os seus alunos, né? Ou quando eu estava nesse semestre agora, aí, de repente, uma aluna termina de fazer o cálculo, aí chega assim, professor, aí mostra o caderno, né? Aí eu dou aquele C grande, né? Vermelho, assim, certo, e, de repente, a criança pega o caderno, olha, toda feliz, e começa a gritar, pulando, eu sou cabeçuda, eu sou cabeçuda. Só que, lógico, né? Assim, no linguajar do professor Israel, tanto na FANAP como também na Unicamp e também lá na Trindade, para mim, cabeçudo, né? Quem sabe, né? Inteligente, né? Certo? Então, ver uma criança assim, diante dos colegas, sem constrangimento nenhum, certo? De repente, pular e começar a gritar, né, alegremente, assim, né, eu sou cabeçuda, eu sou cabeçuda. Isso mostra que aquela ideia de que matemática como coisa ruim, como coisa complicada, como coisa apenas para os inteligentes, para um grupo seleto de pessoas, ou só para as pessoas que têm um privilégio de estudar em escolas particulares, certo? E você vai perceber que isso não é uma realidade,
Se o professor amar a disciplina, se o professor amar os seus alunos, parece um pouco peguismo, né? Parece que peguismo, amar, que isso, nós estamos numa faculdade. Não, mas é como eu vejo a pedagogia, gente. E é como é lá. Eu sou filho de professores. Os meus pais me ensinaram a amar dar aula, né? Então, não tem outro discurso quando eu falo de educação, quando eu falo de pedagogia, né? Que não seja por esse aspecto afetivo, emocional, como você colocou, né? Você vê o aluno aprendendo e você treme, né? Você tem que engolir o choro, né? Porque você fica feliz, porque o professor se realiza em ver o aluno aprendendo, né? Então, isso, como professor de matemática, isso tem que vir à tona. Por quê? Porque na medida que os alunos veem que o professor ama matemática, gosta, quer fazer o melhor, quer fazê-los compreender, aí eles vão tomar para si também que a matemática é boa. Como a nossa colega falou, cadê ela? Eu acho que ela não está mais conosco. Eu acho que foi a Rosânia, né? Que ela falou que ela estava dando aula, né? Quando apenas dois ou três disseram, nós gostamos. Ela, muito bem que vocês gostam, né? Então, ela generalizou na crença que, a partir daquela aula, os outros seriam conquistados, né? Então, na minha sala de aula, os meus alunos, eles alcançaram a posição de gostar da disciplina matemática, né? Nem todos têm o mesmo grau de compreensão, a mesma facilidade, até porque isso tem a ver com a questão individual, também tem habilidades e competências com as quais nós já nascemos com elas, certo? E outras são construídas, mas até aqueles que têm dificuldade, eu via claramente o desejo de aprender, o desejo de compreender aquilo que está sendo ensinado. Exatamente. Professor Israel e a professora Keila também. Como lidar nessa situação? Porque, às vezes, eu não sei se vocês já entraram assim direto, igual a Keila, dando aula para o 4º ano. Porque eu acredito que em algum momento vocês encontraram alunos que estavam, assim, vamos dizer, atrasados, não estavam no mesmo ritmo da turma, como, por exemplo, já é um 4º ano, às vezes foi com essa deficiência do primeiro e foi progredindo assim mesmo com aquela deficiência. Assim, como lidar? Vocês voltaram no princípio? Porque acho que não pode partir do 4º ano para ali, tem que voltar, assim como o Israel disse que faz. Volta, dá aquela revisada, confere se todo mundo está tipo, no mesmo, pelo menos no mesmo ritmo, igual existem as individualidades, que nem todo mundo aprende da mesma maneira, alguns já têm mais facilidade, isso é nítido, mas é importante que a turma esteja, assim, vamos dizer, no mesmo ritmo. É verdade mesmo, acontece. E acontece, às vezes, você tá, assim, no meio do semestre, sabe? Ou no meio do ano, chega alunos de outra escola que não viu aquele conteúdo, né? Então, quando eu vou fazendo as disciplinas, eu vou perguntando, né? Eu sei que aquele conteúdo era do 3º ano. A primeira coisa que eu fiz, por exemplo, foi pegar as apostilas lá do SESI, por exemplo, do 3º ano e ver o que eles já tinham visto, né? Para saber do que eles têm. Então, eu sabia o que eles já tinham visto. Mas eu sei que, às vezes, a gente tem que partir, assim como na faculdade, né? Explica de novo, né? Explica como se fosse a primeira vez. Os que já sabem vão continuar sabendo. Os que não sabem têm a oportunidade de ver de uma outra maneira agora, né? Então, sempre partir desse princípio. Às vezes perguntar, falar. Agora, se às vezes você sente que o aluno ainda não acompanhou, é bom, eu particularmente gosto de depois falar assim, ó, espera só um pouquinho que já a tia te ajuda. E aí passo a atividade aqui e vou lá naquela cadeirinha e vou conversar com ele, sabe? Porque também se ele ficar muito exposto, que ele não está entendendo diante da turma, criança fala, sabe? Criança, você não está entendendo, mas isso é fácil. Não, mas... E aí você tem que cortar isso, para que ele não se sinta envergonhado e não pergunte mais, né? Então, quando eu percebo que tem, por exemplo, a criança muito calada, ela nunca pergunta, né? Lá a gente tem uma formação em U, porque essa formação das cadeirinhas eu achava muito difícil, um atrás do outro, né? De alcançar todo mundo. Como é em U, eu tô aqui falando, mas eu estou observando os livros já de todo mundo, vendo quem está fazendo, quem está copiando, quem não está copiando, quais são as dificuldades. E quando eu vou visitando também, eu vou olhando se está corrigindo o direito do quadro, por que não está corrigindo, quais são as dificuldades que ele está tendo ali. Mas a forma de você acompanhar, Luiz, é sempre você ter esse olhar para cada um. Sempre a gente vai ter que tirar um momento da sala de aula para você passar ali de carteira em carteira e conversar com cada um.
um. E às vezes tem aquele aluno que ele está respondendo tudo para você aqui. Mas quando você vai para o caderno dele, não tem nada registrado. Aí ele tem uma outra forma, sabe, de fazer. Mas ele sabe, ele te responde. Eu tinha um aluno, isso assim, ano passado. Ele era um aluno, em matemática, ele era excepcional. Ele respondia tudo muito mais rápido que todo mundo. Mas ele não escrevia. Mas ele terminava a aula com cabeça, Goiânia, só. E ele não fazia mais nada. Ele não conseguia. Mas eu tinha certeza. No começo, a escola falava que ele tinha que fazer e tal. Por fim, eu falei, eu não faço mais isso com o Fernando. Porque, no final, eu sabia que ele tinha absorvido mais a minha disciplina do que os outros que estavam copiando, sabe? Porque ele tinha lá as dificuldades dele, mas ele aprendia. Então, hoje, eu vou olhando aluno por aluno, olhando a característica de cada um e vou tentando entender dentro daquilo que está registrado no caderno, na fala dele, o que ele aprendeu ou não. Porque, às vezes, a gente não pode ficar limitado só com a produção, só com o caderno impecável, né? A gente tem que olhar com um olhar mais amplo para a criança, para ver o que ela aprendeu. E aí ver as necessidades dela, né? Mas em termos de conteúdo, quando você fala assim que eles estão com uma deficiência ou outra, eu faço isso. Sempre quando eu vou explicando, não entenderam? Não, então vamos lembrar de novo. A gente faz outra vez. Sabe? Não tem essa pressa de... Uma coisa que a gente não precisa ter pressa de correr com conteúdo, né? Aquela coisa, conteúdo, não. Que ele vai vendo... A criança, sobretudo, ela aprende aos pouquinhos. E isso foi uma coisa que eu apanhei no começo, quando eu fui pro 4º ano, né? Porque me deram a apostila e falou, vai lá, e eu fui professor de área, achei que era conteúdo, né? Até que eu falei, não, eles não aprendem assim. Eles aprendem conversando, dialogando aqui, que eu faça 2 páginas por dia, mas aí eu notei o resultado, a diferença, né? Porque eles vão aprendendo de pouquinho, não é entulhar os meninos, sabe? E é na conversa, no diálogo da conversa deles que você vai aprendendo a avaliar o quanto eles aprenderam, o quanto eles não aprenderam. Hein, Keila? Eu tenho dito para os nossos alunos aqui do curso de pedagogia que, às vezes, antes importa passar um tempo maior explicando um conceito que vai ser base para tudo mais do que você pensar de uma forma conteudista, né, como você nos alertou aí. Aí eu tenho que cumprir o cronograma. Então, dentro do cronograma, eu tenho que colocar nessa semana tantos conteúdos. E, de repente, você atropela, coloca os 3 conteúdos, só que um depende do outro, e você não deu o tempo adequado para o aluno absorver aquele conceito matemático. E aí, o que vai ocorrer? A falha em um conteúdo vai gerar outra fragilidade no outro e maior fragilidade no outro. E lá na frente não vai entender. Aí pergunta, mas não entendeu? Por que você não está entendendo? Na verdade, o entendimento, a falta de entendimento, não está necessariamente naquele conteúdo lá na frente, mas a fragilidade, certo, da compreensão está lá atrás. Então, às vezes, hoje mesmo eu estava conversando com as meus alunos, né? Novamente fazendo cálculos com números decimais, né? O 5º ano, né? Dividindo, multiplicando. Aí eu disse assim, gente, em que nós devemos gastar nosso tempo? Na multiplicação, professor. Por quê? Porque quem sabe multiplicar, sabe dividir. Uma multiplicação gera quantas divisões? 2 divisões, professor. Então, veja, eles compreendendo onde eles têm que realmente eles devem ser bons, eles devem realmente procurar entender, aí é a partir daí que tudo mais vai se deslanchando, matematicamente, porque eles têm a base lá. Então, às vezes, o professor tem que ter aquela calma, porque ele sabe que ele tem que gastar tempo aqui, mas esse tempo gasto aqui, lá na outra semana, os alunos não vão nem andar e nem vão correr. Os alunos vão voar. Voar por causa de quê? Porque exatamente você deu a base para eles. E a partir da base é que eles vão fazer as conexões matemáticas e vão compreender os cálculos lá na frente, né? Isso. Até uma autonomia de estudo, né? Assim, quando eles aprendem a aprender, assim. Eu gosto de ler muito com eles. Eu falo para eles muita questão. Eu peço muito para eles lerem, sabe? Eles adoram participar da aula, né? A criança adora participar. Então, eu peço sempre para eles lerem
Não importa a dificuldade que eles tenham com a leitura, eu peço para eles lerem, vai lendo devagarinho, cada um vai respeitando o limite do outro. Vou grifando aquilo que é importante no conceito, né, para eles lerem, para eles aprenderem a ter essa leitura da matemática, leitura de um gráfico, né, que às vezes eu acho que é tão limitante, até na faculdade, né, você pede para ler algumas definições aí na faculdade, as pessoas leem e não entendem, mas porque isso não foi treinado, né? Então, quando ele aprende a ler, interpretar, né, ele ganha autonomia para aprender também, sabe? Aí amanhã tem uns alunos que eles aprenderam assim, tanto a ler, que aí eles vêm, adianta, professor, mas só tem essa tarefa aqui, só essas duas partes? Eu falei, mas eu posso fazer para frente? Eu falei, pode ir fazendo. Então tem gente que já terminou o capítulo do livro, enquanto os outros estão vindo devagar, porque eles gostam, eles aprenderam, têm agora autonomia para caminhar sozinhos. Exatamente. O professor Israel falou uma coisa uma vez em sala de aula que ficou muito internalizado para mim, porque ele, segundo Israel, o professor não pode dar aula assim para ele. A aula são para os alunos. E assim, tem professor que assim, ele se preocupa em cumprir o currículo que a escola dá. Não, esse semestre você tem que apresentar isso, isso e isso. Mas o professor não está se preocupando se o aluno está aprendendo, ele está ali jogando conteúdo o tempo todo, e eu acho que aí já não é tão válido, não é tão significativo, porque a gente tem que observar, como a Keila disse, se está dando certo, o que a gente pode mudar para ter um aprendizado mais significativo. Não é só jogar o conteúdo e, tipo, se aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, o aluno tem dificuldade, tem problema, vida que segue. Eu acredito que a fala do professor Israel é muito válida quando ele fala que tem que se tratar da importância que a gente dá para os alunos, que aí eu acho que dá um ritmo muito mais acelerado de aprendizagem. Isso mesmo, exatamente assim. Keila, eu quero fazer uma pergunta para você. Dentro dessa sua experiência, tanto no ensino superior como também com os pequenos, com os menores, você já detectou quais obstáculos você considera que são obstáculos mais delicados no ensino da matemática, de qualquer natureza, né? Quais seriam pelo menos 2 obstáculos que você colocaria, 2 ou 3 obstáculos no ensino da matemática? E, a partir desses obstáculos, na sua opinião, como é que o professor pode superar esses obstáculos no ensino da matemática? Olha, Israel, acho que uma das questões que eu acho mais difícil é a nossa própria formação. E é aquilo que a gente já falou no começo, da gente já vir com essa limitação, né? Desafio, assim. E aí, então, a gente tem que buscar a nossa formação melhor. A gente tem que buscar aprender melhor. A gente tem que aprender a olhar o aluno hoje de uma forma diferente. Porque, na realidade, às vezes a gente vem de uma educação, de uma formação profissional muito diferente. Então, por exemplo, quando eu fiz matemática, eu tinha lá as aulas de metodologia. Naquela época, para aquela realidade, até foram adequadas, mas que para hoje já não adianta mais. Já hoje eu não posso dar aula só com aquela metodologia de que eu aprendi no meu curso de matemática. Então, para mim, é essa questão rápida que a gente tem que ter, diária, de compromisso com a educação, de estar sempre se renovando, sempre buscando uma nova formação. A gente não pode parar no tempo. Eu ensino assim, eu sou assim e você assim para toda a vida. Eu acho que isso é um grande limitante para a gente conseguir educar, transmitir qualquer que seja conteúdo. Acho que serve para qualquer matéria. Mas para matemática, por conta do desafio que as pessoas já veem. Quando a gente faz reunião com os pais, já começando o ano, a primeira coisa que eu peço para eles, eu falo, olha, vocês podem ter a crença que vocês quiserem sobre o conteúdo de matemática, mas que vocês nunca passem para os seus filhos. Nunca falo para eles, olha, isso aqui é difícil demais, eu nunca demonstro para eles isso, porque eu nunca vou fazer isso em sala. E a gente tem que trabalhar com parceria. Então, se eu estou falando para eles que aquilo é fácil, que aquilo é tranquilo, que aquilo está no cotidiano deles, às vezes o pai vem com aquela a mentalidade dele, que para ele era difícil, e consegue passar isso para os filhos, né? E aí eles chegam lá com essa fala pronta, né? De que a matemática é difícil. E aí eu tenho que fazer essa construção com eles. Então, acho que um primeiro obstáculo que a gente sempre pega é esse conceito antigo de que a matemática não é uma coisa acessível.
A outra foi com a minha própria formação. Eu sempre busco melhorar constantemente a minha formação profissional e adaptá-la para cada realidade, para cada tempo. Porque eu vi que aquilo que eu já fiz para estudei ali, fiz a complementação pedagógica, né, para vir melhorar as minhas aulas, agora eu já preciso fazer outra, né? Porque agora a gente já vai vir para um outro tempo, para uma outra realidade. Então, eu acho que o que pode ser um obstáculo justamente para a matemática é se a gente se acomodar, né? A gente tem que aprender a colocar aquilo, a matemática no cotidiano deles, trazer sempre para muito próximo deles, nunca ser aquela coisa que é afastada da realidade deles, né? Sempre que possível, escutar os exemplos que eles dão da vida deles e depois reutilizar isso nas salas de aula, né? Eu acho que isso, pelo menos para mim, foi o que eu tenho utilizado, Sael. As duas dificuldades que eu encontrei e foi como eu tenho superado, buscando novos processos de formação profissional mesmo. É o que nós chamamos, né, da formação continuada, né? Isso. Certo? Considerando que, como você bem falou, né, hoje as crianças de hoje não são as crianças da década de 80, né? Que foi a nossa época. Não somos, né? Nós. Eles não aprendem igual a gente aprendeu. Não somos nós, certo? Tem agora um mundo tecnológico aí, certo? Uma nova mentalidade, até uma nova perspectiva sobre a autoridade do pai e da mãe, que isso é muito interessante, Sim. certo? Porque essas crianças, eu e você, fomos crianças que fomos educados a respeitar pai e mãe, que tinha uma figura do adulto como uma autoridade, a professora era uma autoridade, porque refletia também, né, os valores do pai e da mãe, era a pessoa mais velha. E hoje o aluno vai para a sala de aula, não todos, né, mas alguns alunos vão já com aquele pensamento, com aquela perspectiva de uma autoridade, né, uma perspectiva distorcida. Então, você, de repente, não é a autoridade moral lá, preparada, qualificada para ensinar. E aí, quando você for ensinar, quando você tem que chamar o aluno, colocar a sala em ordem, essa autoridade ela tem que ser reconhecida, essa autoridade moral, né? Não essa imposição, mas esse reconhecimento. Exatamente. Que aquele lá é o professor. E isso deve ser e pode ser conquistado, né? É como eu tenho dito, o professor ele não pode esquecer do seu papel no processo ensino-aprendizagem. Ele não pode ter uma compreensão, os alunos de pedagogia não podem ir para o campo tendo uma visão inadequada do que é o construtivismo, quando alguns vão para o campo de trabalho dizendo, não, tudo está nas mãos do aluno e o professor é uma mera peça que está lá no cantinho, que talvez tenha algum valor, né? Como alguns pensam, né? Não na fala, mas na prática. O professor tem que se contrapor a esse tipo de pensamento. Ele é o professor, ele é o técnico, né? Ele é a pessoa qualificada, é a pessoa preparada e tem o conhecimento técnico do conteúdo e o conhecimento técnico do ato de ensinar. E é claro que ele tem que olhar o aluno, visibilizar o aluno, valorizar o aluno, mas nunca esquecer que ele também é o professor e que ele tem que conduzir de uma forma suave, levar o aluno a contemplá-lo como aquele que está na responsabilidade de ensiná-lo, de conduzi-lo no processo de aprendizagem. Na você ciência, sabe, Israel, de repente, aqui e ali ele pode, de repente não, que ele também vai aprender no processo de ensino, não é verdade? E aí tá um outro obstáculo. Você falando, eu ainda me lembrei de uma outra coisa que a gente tem que equilibrar, né? A gente fala muito hoje em dia do protagonismo do aluno, né? E que isso é maravilhoso, é uma coisa fantástica, saber escutar, saber a ideia que ele tem daquele aprendizado, o que ele quer aprender, não é? Eu vejo escolas que trabalharam as metodologias cooperativas, tendo o aluno assim mesmo como protagonista. E aí o discurso é muito bonito, mas às vezes a realidade na escola nossa é muito distante disso, né? Não nos é dado essa oportunidade de ficar escutando muito o aluno, né? A gente tem que desenvolver isso na sala de aula, porque a gente tem que dar aquele conteúdo, a gente tem que aprender aquele programa, e ele tem que ser daquele jeito, menino, senta aí, tem que ter aquela disciplina. O discurso é esse, né? Vamos escutar o aluno e tal, mas você implantar isso efetivamente na sala de aula também tem sido, para mim, um desafio grande de equilibrar isso aí, sabe? Atender a demanda que é essa que eles querem, mas que, na verdade, a gente não consegue realizar
em sala de aula plenamente, inclusive pelas demandas que a instituição, as instituições exigem de nós, né? Exatamente. Gente, nós temos apenas poucos segundos. Quero agradecer à professora Keila pelo convite aceito e vocês por estarem conosco na nossa videoaula. E eu espero vocês na próxima semana. Tá bom, gente? Um abraço. Obrigada, gente. Um abraço a e todos. até a próxima semana, gente. Até mais. Tchau, tchau.